Olá, pessoal. Então, eu vou falar sobre a gamificação como recurso motivacional nas aulas de matemática, né? Então, quando eu estou falando de gamificação, logo se pensa em jogos, né? Quando eu estou falando de jogos, eu tenho certeza que pelo menos uma grande parte da população gosta. Então, eu estou falando de todo tipo de jogo, né? Seja eles digitais, de tabuleiros, enfim. Então, todos esses jogos, eles têm pelo menos quatro elementos básicos em comuns, que são as regras, os objetivos, né? É, feedback, participação voluntária. Então, por que a gente acaba focando em jogos digitais? É porque essa indústria, ela se tornou um monstro lucrativo. Então, essa indústria, ela se tornou a segunda maior mídia de todas as indústrias de entretenimento, inclusive até mais lucrativas que muitos bancos. Então, por que tanta gente gosta, né, de jogo assim? Então, existe uma teoria que é chamada teoria de Flory, tá? Em que esse pesquisador aí, chamado Mihaly, né, é um psicólogo húngaro, que ele conseguiu identificar um estado mental de engajamento, né, numa pesquisa que ele colocou aí nesse livro, aonde ele consegue identificar um estado mental de engajamento total de algumas pessoas quando elas estão focadas em alguma atividade, né? Porém, não é qualquer atividade. É uma atividade que precisa ter sentido, fazer sentido para aquela pessoa. E esse desafio em realizar a atividade, ela precisava ser algo desafiador. Então, não poderia ser muito fácil, nem muito difícil, né? E quem é que nos traz a esse estado de flow, né? Em muitos casos, são as atividades que estão imersas, né? Em jogos, né? E aí eu tenho o quê? A gamificação. A gamificação como um recurso motivacional, né? A gamificação é uma metodologia ativa, e a metodologia ativa, ela fala muito sobre o protagonismo do aluno, o domínio no processo de aprendizagem. E os games têm muito disso, né? E como é que a gamificação ela pode ajudar no processo de ensino dos alunos em sala de aula? Então, a gamificação ela vem da origem da palavra gamification, que está associada aos games, mas a gamificação é muito mais que isso, né? É diferente de criar jogos, de usar jogos, tem mais a ver com a motivação, né? Motivação de pessoas é usar elementos de jogos para trabalhar a motivação. Então, tem um outro pesquisador, né? Um outro carinha aí, que nesse livro, né? Aprender para jogar, né? Ele fala que a gamificação é motivar, né? É envolver aí, né? Fala que a gamificação é motivar ações, é envolver pessoas, promover a aprendizagem e resolver problemas através de uma mecânica baseada em jogos. Então, o que ele quis dizer? Então, a gente pode dizer que é motivar as pessoas com o que os jogos têm de legal, né? Com o que tem de bacana. E é usar isso para a prática de ações no que eu preciso que eles façam, né? E com a gamificação eu posso utilizar várias técnicas para que meus alunos eles estejam motivados, principalmente nas aulas de matemática, né? Então, através de algumas técnicas que eu posso dizer, que eu posso citar, né, que são utilizadas na gamificação, que são aí, ó, narrativas, sorte de principiantes, né? Todas essas técnicas, né, que envolvem elementos de jogos, né, onde eu tenho recompensas, disputas, rankings, né, formação de equipes, enquetes, mapas, né, enredos, entre outros aí citados. Então, tudo isso, né, vai depender de um contexto, de um objetivo de cada atividade que a gente precisa, né, trabalhar, né? Mas para que isso dê certo, eu preciso ter um planejamento. E aqui eu mostro uma aula que foi gamificada, onde eu estou utilizando aí, né, uma plataforma que é chamada Classcraft. Uso também o Matific, que é uma outra plataforma específica para o ensino de, né, a base de jogos, que é de raciocínio lógicos, onde se utiliza jogos que envolvem a matemática. E aqui eu trago algumas sugestões
de alguns aplicativos e plataformas que eu posso estar utilizando e associando nas aulas de matemática. Que eu tenho aí o Khan Academy, o Quiz, o Classcraft, o Matific, o WordWall, o Kahoot, o Brainwars e o C. Tá? Então, essas aí são algumas plataformas, alguns aplicativos, né, que eu posso estar utilizando nas aulas de matemática. Tá? Muito obrigada.